Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo se multipliquem na vida de todos, amém? É a terceira vez que eu estou aqui com os irmãos, é um prazer, um ambiente muito gostoso, onde percebemos a presença do Senhor, e que permaneça sempre assim, né? Daqui a 10 anos, 15 anos, que a igreja continue com essa visão e com esse clima tão gostoso. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Senhor, continua falando ao nosso coração, a igreja é tua, a palavra é tua, que o teu Espírito possa nos alimentar nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, um tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite é o seguinte tema: estar contente em todas as circunstâncias. Estar contente. Estar contente nos dias de hoje, eu acho que em todas as épocas, estar contente em todas as circunstâncias não é uma coisa muito fácil, muito difícil. Pode ser cristão ou não, pode ser novo convertido por ter 30 anos de cristão, é uma coisa não muito fácil. E eu acredito que ainda mais nos dias atuais, nos dias de modernidade, tecnologia, muitas inovações, muita modernidade, a gente quer sempre acompanhar o ritmo do desenvolvimento, computador mais novo, celular mais novo, fogão mais moderno, uma geladeira mais moderna, uma roupa melhor, um sapato da moda, um relógio da moda, e corremos de um lado para o outro, de um lado para o outro, e muitas vezes somos escravos de uma ansiedade que nos sufoca, que nos estrangula. A palavra ansiedade no grego quer dizer estrangulamento. E às vezes a ansiedade para ter essas coisas, ela muitas vezes nos estrangula. Então todas as vezes que eu estou ansioso, é como se eu estivesse me estrangulando. E é outra coisa que também não é muito fácil viver nesta época e não viver ansioso. Quando não é por um curso que se está prestando, por uma faculdade, por um vestibular, ou por um salário que precisa aumentar, por uma causa que está na justiça. A nossa correria dos dias atuais, ela nos leva a viver ansioso e muitas vezes nos deixa triste por alguma circunstância. Mas o que o apóstolo Paulo escreve nesta carta, que também é conhecida como a Carta da Alegria, foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Então veja que um homem cristão, um homem de Deus, escreve uma carta para uma igreja, para levantar a autoestima da igreja, para animar a igreja, para renovar a fé da igreja, um homem que estava preso. Estava numa situação que, se eu estivesse hoje, eu estaria muito abatido. Se eu estivesse hoje preso, eu estaria muito abatido.
talvez até depressivo. Não é uma situação favorável a ninguém. E Paulo dentro da prisão, e eu posso dizer para os irmãos que era muito diferente das prisões daqui do Recife. Viu? Estava vendo aí no jornal que tinha fardo de Coca-Cola, de Fanta que entrava, e tinha TV, ventilador, ar-condicionado, os presos até escolhem aonde eles vão ficar aqui no presídio. E Paulo não tinha nada disso, uma situação muito humilhante. E lá estava o apóstolo Paulo, eleito segundo a vontade de Deus, escolhido por Deus para ser apóstolo. Lá estava Paulo, e ele escreve para a igreja, e é uma das cartas que ele mais fala de alegria, por isso que é chamada Carta da Alegria. E ele vai falando, escrevendo à igreja, falando da alegria e da sua satisfação de estar servindo a Deus e de ter fé em Deus. E esta cidade foi a primeira cidade na Macedônia onde Paulo plantou a igreja. A primeira cidade na Macedônia onde Paulo plantou a igreja. E esta igreja, ela patrocinou por um certo tempo a obra que Paulo estava fazendo na cidade. Ela mandou oferta. Fazia mais ou menos uns 10 anos que essa igreja, os irmãos lá de Filipenses, que tinha mandado para Paulo uma oferta, e uma oferta missionária, com gratidão, com amor. Paulo escreve e diz: olha, alegreis no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor. Vocês estão lembrando de mim mais uma vez. Eu estou agradecendo, não que eu estava esquecido, mas faltava tempo, oportunidade. Mas este é o momento. Obrigado por um certo tempo vocês terem mandado ofertas missionárias para o trabalho do Senhor. Mas, versículo 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, não porque agora eu estou preso numa situação humilhante. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Veja que ele diz: eu aprendi. Então, para estar contente, é preciso aprender na linguagem de Deus. Quando ele diz eu aprendi, é porque Deus ele tem uma escola. Amém? Deus ele tem uma escola onde ele nos ensina a caminhar com ele, a depender dele. Eu lembro que quando Deus tira o povo do Egito para dirigir eles à nova terra, a terra que mandava leite e mel, eles tiveram que passar por uma escola. E a escola de Israel era o deserto. Era o deserto, aonde eles ficaram rodeando o deserto durante 40 anos e foram reprovados. Foram reprovados. Deus disse: olha, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, vocês vão atingir o nível máximo, vocês vão chegar à faculdade, mas até chegar à faculdade vocês têm que passar o primário, né? Primeiro grau, segundo grau, fazer o vestibular, até atingir a faculdade, mas a faculdade, para chegar lá, vocês têm que passar no deserto. Tem uma escola, onde nessa escola vocês vão aprender a depender de mim, a me ver como Deus, a confiar na minha providência. E Israel foi reprovado. Paulo disse: eu aprendi. Se ele aprendeu, alguém o ensinou, e quem o ensinou foi o próprio Deus que o chamou. Eu aprendi a viver contente. Contente é um termo grego que significa ter autossuficiência ou estar satisfeito. O contente no grego é: eu estou autossuficiente, eu estou satisfeito em qualquer situação que eu esteja vivendo. O meu coração está satisfeito porque eu tenho um Deus que me supre e que pode me socorrer na sua hora e no seu momento. Amém? Eu estou contente. Eu aprendi a viver satisfeito com o Deus que eu tenho, porque Ele supre na sua hora e no seu tempo. Cantar porque Ele vive quando tudo está indo bem é muito fácil. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Chega, enche o pulmão de ar e levanta a mão e canta bem alto. Porque Ele vive,
temor não há. E quando a morte chegar, né? Aí canta. Mas quando a morte chega no nosso lar, será que a gente canta com tanto fôlego, com tanta fé, com tanta motivação? Porque ele vive, cantar porque ele vive quando está numa situação difícil, não é fácil. Cantar porque ele vive quando está desempregado, quando a geladeira está vazia, quando quem tanto nós amamos está doente, ou à beira da morte. É tão difícil, né? Porque ele vive. Aí já não canta com tanta convicção, com tanta fé. Paulo disse: eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, ou coisa difícil é estar humilhado, irmão, ou ser humilhado. Só basta o chefe gritar conosco assim na frente de todo mundo, que ali você já fica oprimido, cabisbaixo. Ou situação difícil é uma situação de humilhação, ser humilhado. Ser humilhado, a palavra humilhação, ela quer dizer também tapete. E para que serve o tapete? Para ser pisado. E quem quer ser pisado, né, irmãos? Paulo disse: eu aprendi, tanto sei estar humilhado. E Paulo aprendeu mesmo. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? E o que levou eles a estar na prisão? Eles foram pregar o evangelho numa cidade pagã, onde não conheciam o Senhor Jesus Cristo, onde eles seguiam uma deusa que era muito cultuada. Naquela cidade havia uma moça que tinha um demônio, um espírito de adivinhação. E quando Paulo estava passando, aquela moça gritava, falava o seu nome, dizia qual era a sua missão naquela cidade. Paulo repreende aquele espírito, manda ele embora e a moça é liberta. Por esse motivo, Paulo e Silas apanharam, foram humilhados em praça pública e depois foram presos. Não porque estavam roubando dízimo, não porque eram charlatão, foram presos porque estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo. Foram presos porque expulsaram o demônio de uma moça. E foram humilhados, foram tratados como um bandido da pior categoria. E foram colocados numa prisão onde ali passava ratos, onde ali tinha fezes dos que estavam presos, urinas. Lá estava Paulo e Silas. E por volta da meia-noite eles começaram a murmurar. Não. Por volta da meia-noite eles começaram a louvar, tiraram força da sua alma e começaram a cantar. Talvez se eles conhecessem essa música que nós cantamos, porque ele vive, talvez eles estariam cantando lá também. Porque ele vive, posso crer, no amanhã preso, com correntes nos seus pés, talvez com fome, com frio, o corpo todo lapeado de chicotes que ele apanhara em praça pública, talvez a sua roupa colada no seu corpo, no sangue, de tanto que eles apanharam, com hematomas, com dores no corpo, mas eles começaram a cantar. Irmãos, quando você estiver vivendo uma situação que você não entende, nem compreende porque Deus colocou você, ou permitiu que você estivesse naquela situação, se você não compreende o motivo, nem sabe porquê, tente louvar a Deus. Tente louvar ao Senhor. Porque Ele é soberano. Você crê nisso? Diga amém. Então, se eu digo que Ele é soberano, eu sei que Ele tem controle de tudo, até da situação mais terrível que eu estou vivendo, que eu esteja vivendo. A situação mais humilhante que eu esteja vivendo, eu sei que o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, Ele tem o controle. Se eu não sei o amanhã, Ele sabe. Então, porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que me espera. Então, se Ele está permitindo, se Ele está no controle de tudo, por que não acreditar que Ele está no controle também da situação humilhante que eu estou vivendo? Paulo disse: eu aprendi a ser humilhado, e aprendeu mesmo. Enquanto ele estava louvando, não por uma regra, né, porque tem até uma música que diz aí,
está chorando louve, está sofrendo louve. Não, eu não estou dizendo que você deve louvar como uma regra. Eu vou louvar e vai acontecer um milagre. Aí você canta 10, 30 músicas e não aconteceu nada. E agora? Mas que saia da tua alma uma sensação de gratidão, um desejo de gratidão, de saber que Ele tem um controle de tudo, que Ele é dono da vida, que Ele é dono do ar que você respira, que Ele controla o céu, a terra e controla até o inferno. Como Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Se até uma ação maligna está te afligindo, Deus tem um controle sobre Satanás. Lembre de Jó. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. É outra coisa que às vezes nós não aprendemos muitas vezes, não sabemos servir a Deus sendo honrado, né? Com muita honra, com muito elogio. O homem cresce, enche o peito, acha que não depende mais de A ou de B, é autossuficiente, né? Eu sou autossuficiente, para onde eu for eu me viro, eu já tenho muito conhecimento, eu sou muito conhecido, eu sou honrado, onde eu chego as pessoas me elogiam, me aplaudem, e às vezes tem pessoas que não conseguem viver com Deus numa situação de ser honrado. Ele esquece o lugar de honra que é do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Tudo é do Pai. O versículo, ainda no 12, quando ele disse estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. O que é que você viveu hoje? Qual a decepção que você teve hoje? Qual foi a situação constrangedora que você viveu hoje? Eu não digo nem de segunda-feira para cá, eu te pergunto hoje. Que situação você viveu no dia de hoje? Que notícia você recebeu no dia de hoje que te afligiu, que te deixou abatido? Talvez até desanimado com a caminhada à igreja, porque às vezes nós caminhamos em direção à igreja como se a igreja fosse um ambiente mágico, aonde eu vou, quando eu sair de lá, todos os meus problemas serão resolvidos. A igreja não é um ambiente mágico. A igreja é um ambiente onde Deus opera milagres. E os milagres de Deus não acontecem quando eu determino, mas acontecem quando Ele determina. Amém? Na hora e no momento dele. E a hora dele é quando a gente aprende. É quando nós aprendemos. Quando eu sei que eu aprendi, que eu já estou aprovado, Deus é que sabe. Deus é quem sabe. Eu frequentei um grupo religioso aqui em Pernambuco, de muita audiência no Brasil, e quando eu saí desse lugar, a decepção com religião, com igreja, com Deus era tão grande, que eu fiquei numa depressão tão grande que eu não queria falar nem com Deus mais. Fiquei com raiva de Deus, na minha ignorância. E eu decidi abandonar a igreja. Eu saí da igreja, não quero saber mais de pastor, não quero saber mais de Deus. Eu vou para o mundo, usei essa expressão. Eu vou para São Paulo, onde ninguém me conhece. Porque na época, eu ia na televisão com eles, ia no rádio, e tinha um certo conhecimento aqui, algumas pessoas me conheciam. Então eu decidi ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Eu vou me esconder de tudo e de todos. Eu vou para São Paulo, mas eu vou de ônibus clandestino. Porque aí é uma coisa mais, né, mais bagunça. Ali eu vou conhecer o mundão, vou conhecer os ímpios. E eu lembro que na época a passagem era um salário mínimo na época. E a gente tinha que pegar o ônibus aqui na Coca-Cola, uma van, e passava em escada, o ônibus estaria esperando a gente em escada. Tinha que fugir da fiscalização. E eu lembro que passei todo esse processo, e eu sentei no ônibus do lado de um rapaz que não era cristão. Eu disse, eu vou me aproximar de alguém não crente, não cristão, para que essa pessoa me ensine o caminho do mundo, né? Como ganhar as mulheres, como conquistar as mulheres. Mas eu não queria nada que me lembrasse igreja ou cristianismo.
E quando eu sentei em pé daquele rapaz, ele começou a falar de mulheres, e depois ele disse, olha, eu era crente da Assembleia de Deus, e eu vou voltar para a igreja. Aí eu pensei, será que as pessoas não cristãs, não crentes, elas conversam essas coisas, né? Eu era um cristão, queria me afastar da igreja, sentei perto de um rapaz para que ele me ajudasse a me afastar da igreja. Ele chega para mim e disse que estaria voltando para a igreja de onde ele era. E eu fiquei calado. Daqui a pouco começaram a cantar dentro do ônibus. É um hino que diz assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E eu fiquei agoniado. Falei, não é possível, dentro desse ônibus clandestino, tem gente que é crente, que está cantando hino. E eu fiquei agoniado, e eu tinha um inário e a Bíblia eu guardei no fundo da mala para que eu tivesse preguiça, porque eu não queria falar com Deus. Eu não queria voltar para Deus. Eu estava chateado e decepcionado com religião, com igreja. E na minha ignorância com Deus. Depois eu descobri que mais da metade do ônibus era crente. Imagine quase um ônibus cheio de crentes num ônibus clandestino. E foram cantando da Bahia até Minas Gerais. E ali eu tive a minha experiência com Deus. Né? Onde eu estava tentando fugir, o Senhor me pegou. E ali Deus trabalhou na minha vida de uma maneira especial. Então Paulo disse, olha, eu sei tanto ser humilhado como ser honrado. Por que é que eu contei essa experiência? Porque quando eu saí desse grupo, eu era altamente orgulhoso, prepotente, muito orgulhoso. Porque o grupo que eu pertencia ensinava que quem pede oração é pessoas fracassadas e derrotadas. Então eu, como pastor daquele grupo, eu nunca pedi oração aos irmãos da igreja. Porque aquilo seria muito pedir oração aos irmãos da igreja. Né? Então aquilo me fez mal, aquele lugar me fez mal. Quando eu saí dali, para pedir ajuda, eu tive que viver uma situação muito humilhante. Eu ganhava muito bem, vivia muito bem na época. Eu tinha nojo até de chegar na casa da minha família, de apertar a mão. Eu era tão orgulhoso que eu não tinha hábito de dar bom dia, nem boa noite, nem boa tarde a ninguém. Então eu sempre andava de cabeça baixa, para não ter que falar com ninguém que estivesse na rua onde eu morava. E quando eu fui para São Paulo, primeiro começou o processo dentro desse ônibus. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que depender de todo mundo. Diz que São Paulo é onde o menino chora e a mãe não vê. Eu lembro que primeira semana que eu fui registrado na empresa que eu comecei a trabalhar, eu dei um jeito no pé e eu morava na casa da madrasta com os irmãos. Então veja, não é coisa muito boa. Eu cheguei para morar na casa da madrasta com irmãos. São Paulo é o lugar onde o menino chora e a mãe não vê. Todo mundo lá trabalha, todo mundo tem seus afazeres. As pessoas em São Paulo só dão um prato de comida uma vez. Na segunda vez viram as panelas. Porque é muita correria. E eu tive que aprender a pedir favor naquele lugar. Eu tive que pedir favor, tive que pedir ajuda naquele lugar. E quando eu dei um jeito no pé, eu tive que sair andando da Zona Sul para a Zona Norte. Era 4 horas a pé, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que sair com o meu orgulho, com o pé machucado, eu tinha que fazer fisioterapia para poder receber alta. Eu saía da Zona Sul, do Ipiranga, até a Zona Norte, na Vila Nova Cachoeirinha. Alguém conhece? Lá em São Paulo. Passava ali a Ponte do Limão, 4 horas, pelo trânsito ali de São Paulo. Eu nunca orei tanto na minha vida. Né? 4 horas para lá e 4 horas para cá. Era tanta fome que o estômago colava nas costas. Imagina um camarada andar 4 horas com o pé torcido para fazer fisioterapia quando chegasse lá. Eu já estava fazendo. Né? E às vezes chovendo muito, eu ali todo molhado. Se eu parasse para a chuva, eu demorasse a chegar em casa. E eu não podia pedir uma carona, porque eles não davam carona. Uma vez eu estava no ônibus, eu vi uma senhora pedir uma carona, o motorista disse, pobre, fica em casa. Não tem dinheiro para pagar ônibus, fica em casa. Eu falei, nunca mais, eu não vou pedir não. Então eu nunca tive coragem de pedir. E eu lembro, irmãos, que até eu receber alta eu padeci muito. Uma dessas vezes estava chovendo muito, aí passou um caminhão cheio de manga rosas.
caiu uma manga. Glória a Deus. Peguei a manga, lavei na biqueira da chuva e não deixei escapar nem as cascas. Para mim ali foi uma providência. Eu tive que depender. Eu muito novo, mas o ambiente onde eu vivi me fez muito mal. No meu caráter, na minha personalidade. Então eu entendi que Deus estava me levando para São Paulo. O tempo que eu vivi em São Paulo, eu tive que aprender muitas coisas. Mas eu digo como Paulo, não que eu já alcancei, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas para trás ficam, prossigo. Não que eu ainda alcancei, viu, irmãos? O topo. Estou caminhando, estou prosseguindo. Paulo disse, eu aprendi. Sei tanto ser humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu pergunto a você nesta noite, quantas coisas Deus já te ensinou? Será que durante a tua caminhada de vida, você já aprendeu alguma coisa com Deus? Será que se você tivesse que viver uma situação dolorosa, humilhante, que você viveu na tua vida, será que se você tivesse que passar novamente por uma situação parecida, será que você já teria experiência e estaria maduro o suficiente para sobreviver a uma crise que você já viveu no passado? Se você tivesse que passar novamente, se você não aprendeu, o Senhor ainda vai te ensinar. Porque Ele não nos prova além das nossas forças. Amém? Ele não nos prova para nos matar, mas para nos aprovar. O versículo 13 é muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam esse versículo como uma palavra mágica. Eu vou numa loja de carro, vou botar a mão em cima e vou dizer, eu posso, vou ter este carro, eu posso, vou ter aquela casa. Olhe para a casa mais linda que você está vendo, estenda as mãos e diga, eu tomo posse. Usa este versículo de uma maneira tão errada, né? Como se fosse uma palavra mágica, o pirim-pim-pim. Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão, tudo posso, Paulo usa um verbo grego que quer dizer ser forte ou ter força. Tudo posso quer dizer ser forte ou ter força. Ou seja, Paulo estava querendo dizer, eu tenho força ou eu sou forte. Naquele que, ele usa outra expressão grega que quer dizer, ele coloca a força em. Então, porque Ele coloca a força em mim, em você, por isso nós temos força. Nós somos fortes, nós temos força diante das crises, da circunstância, porque Ele, Jesus, coloca a força em nós. Amém? Então, por isso que tudo eu posso. Eu posso sobreviver à crise, o desemprego, à fome, à humilhação, à doença, à morte de uma pessoa que nós amamos, porque Jesus Cristo injeta em nós, coloca em nós força. E nesta noite, se você se encontra fraco, abatido por algo que viveu, por algo que ouviu, o Senhor tem graças nesta noite para multiplicar sobre a tua vida e para te fazer forte, e você poder dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Porque eu tenho certeza que Ele colocará força em mim, em meio à crise, em meio ao meu deserto, e eu não vou perecer no deserto, eu não vou morrer no deserto, eu verei a nova Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ensina que você possa ser aprovado. Quando você tiver que viver, que passar um momento, uma circunstância. Eu, da vez passada que estive aqui, eu citei uma frase de Lutero e eu vou citá-la novamente. Não sei por quais caminhos Deus me guia, mas conheço bem o meu guia. Você que conhece, diga amém. Eu não sei, Ele me guia, Ele vai me direcionando. Tem um hino do Inário Cristão, da Batista, que diz assim, que se Deus não for comigo, eu não irei.
Se Ele for comigo, eu irei. E o outro hino, 141 da harpa cristã, também diz assim, que guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Que possamos acreditar que a situação que eu estou vivendo, que eu estou caminhando, há a proteção de Deus. Ele está providenciando, Ele está no caminho comigo. Eu não estou só. Estou padecendo a um Deus que está me lapidando, que está me ensinando, que está me preparando. Quem sabe, para depois da crise, eu não viver momentos de glória, momentos de fartura. Amém? Tempo de humilhação, tempo de honra. O Senhor nos ensina. Que Deus continue nos abençoando. Amém.